Aoba, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje falaremos sobre CQRS, tá, galera? A tradução livre disso aqui, no caso, é Command, Carry, Responsibility, Segregation, beleza? Isso importa? Você saber o que cada letra significa? Sinceramente, não, beleza? Não importa. Você pode dar um pesquisar aí, é natural você esquecer, é que nem Solid, tá? Às vezes você lembra ali das três primeiras letras e o resto você dá uma esquecida. É normal. O importante é você entender a importância disso, tá? Por que utilizamos isso no dia a dia. Então, basicamente, galera, o que você tem que focar é o seguinte, ó. CQRS é um padrão que separa as operações de leitura e escrita da sua aplicação. Então, vamos supor aí que você está numa entrevista. Ah, você conhece CQRS? Para que utiliza em aplicações distribuídas, que não sei o que, esse padrão de projeto. Você sabe o que é? Você sabe o que é na prática? Você fala, sim, claro. CQRS é um padrão que separa as operações de leitura e escrita da sua aplicação. Você matou, amigão. Você matou. Você não precisa se preocupar com nada. Beleza? Então, fechou. Você sabe o que é. Mas, quais são os benefícios? Por que eu separaria operações de leitura e escrita? Simplesmente porque colabora com desacoplamento do código, né? Evita que controladores e métodos dependam diretamente de classes de serviço. Organização, você consegue organizar melhor as responsabilidades. Então, se lembra aí do primeiro princípio do Solid, galera? Single Responsibility, fechou? Separar responsabilidades. E a testabilidade, né? Você cria handlers, né? Classes separadas e próprias para serem testadas. Então você consegue chamar essas operações de forma isolada. Então facilita bastante os seus testes. Tranquilo até aqui? É tranquilo, galera. É mais uma questão de costume, tá? Quais são os pontos negativos? Que é o que? A complexidade adicional, uma curva de aprendizagem maior e mais infraestrutura. Por quê, galera? Você está separando operações de escrita, você está separando operações de escrita e de leitura. Então, você tem que adicionar mais pastas, você tem que criar mais classes, você tem que criar mais propriedades, você tem que fazer operações ali de direcionamento, abstração, interfaces. Então, tipo assim, você acaba tendo um trabalho maior, tá? Só que o seu código, se torna muito mais fácil para dar manutenção e você seguir um fluxo melhor, tá? Não é sempre que nós vamos poder, que é o ideal utilizar o CQRS, porque o CQRS ele é um padrão um pouco mais complexo. Então, se é uma aplicação simples, é algo bem básico, às vezes não faz sentido você utilizar o padrão CQRS, mas você pode se deparar com empresas que utilizam CQRS para tudo, beleza? Para tudo. Eu quero que você imagine o seguinte aqui junto comigo, tá? Aqui eu já joguei para o contexto de aplicação. Por quê? Quando a gente está iniciando na programação, a gente tem o famoso CRUD, beleza? Vocês lembram o que é o CRUD? É create, read, update, delete. Fechou? Isso aqui é o arroz com feijão de todo programador. Provavelmente você já fez isso com diversas linguagens ou sei lá, não importa. Então, o que vai acontecer quando você pensa no CQRS? Foca no seguinte: o que é o CQRS? Né? É um padrão que separa operações de leitura e escrita, correto? Então, quando você pensar em leitura e escrita, você pensa que leitura é algo que você precisa de retorno, então selects da vida, né? E command é algo que você altera. Então, você entende que quando você cria, atualiza e deleta, você está alterando é, um dado no banco, certo? Então é um comando. Criar, atualizar e deletar. Então, é isso que a gente vai separar. Leitura fica de um lado e comandos ficam do outro. Tá? É basicamente isso. E hoje, galera, para
cozinhar mais vocês aí, a gente vai seguir esse fluxo aqui para aplicar o CQRS. Eu vou elevar um pouco o trabalho, né? Questões de pasta, separações e tudo, porque dá um trabalho, que não estou falando para vocês. A gente vai separar tudo, mas vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ter aqui o request, né? Que vai ser, a gente vai realizar pelo Swagger ou pelo Postman, não importa. E para nossa API, a gente vai fazer uma API, e essa API ela vai apontar para uma API externa, tá? Onde ela vai obter certos dados. Então a API que a gente desenvolver vai tratar esses dados e vai devolver para o front. Beleza? Vai realizar essa devolução com a informação que a gente precisa filtrada. Tá certo? Esse vai ser o fluxo que a gente vai seguir hoje, para que a gente possa compreender melhor. Então, sem mais enrolação, vamos embora. Boa, galera. Eu abri aqui o link que a gente vai utilizar, né? Como eu falei, a gente vai apontar para uma API externa. Então, o foco aqui vai ser focar na query, né? Que a query é mais simples e é mais fácil de entender, tá bom? Como a gente só retorna dados, não precisa realizar manipulação de nada, é muito mais fácil para a gente compreender de início como funciona o CQRS. Então, presumindo aí que você já tem uma base legal do C#, você já consegue criar seus projetos, fazer aquele CRUD simples, né? Arroz com feijão de todo programador, a gente vai seguir aqui da maneira mais simples e direta possível, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho a users, né? Essa aqui é o meu foco, a gente vai utilizar ela, por quê? Porque aqui, galera, tem coisas que, pô, a gente tá bem ciente, né? A gente tem aqui o ID, name, username, e-mail, tá? Uns dados fictícios aqui que dá pra gente brincar. Então vai ser uma boa introdução aí para vocês se familiarizando com esse tipo de prática. Bom, voltando aqui, né? Opa, quase fiquei sério. Vamos embora. Eu vou criar um projeto. Galera, eu não vou focar muito numa arquitetura legal, separando domain, infrastructure, com data, pá. Não vou fazer isso, tá? Eu vou ser o mais cru possível aqui e a gente vai escalando para ir compreendendo melhor como funciona a brincadeira. Fechou? Foco aqui é entender o CQRS na prática. Então, pega seu projeto ASP.NET Core Web API aí, tá? Eu vou colocar aqui, ó, cqrs.api, é o nome que eu vou dar. Next. Aqui eu não vou configurar o HTTPS, porque não é interessante para mim agora. User controllers. Vai ser basicamente isso. Vou dar um create aqui. Vamos lá, vai criar para a gente. Bom, a gente tem aqui, né, o básico, a base de toda a API quando ela é criada. Então, eu vou construir algumas pastas aqui, embora eu não vá adicionar uma lib em outro lugar, domain, infrastructure, que não sei o que, service. Eu vou fazer umas pastas aqui para deixar separado, né, galera? A gente aí tem que ter um pouco de decência, tá bom? Então, vamos aqui, ó, add, vou adicionar aqui, vamos lá, Rodrigo, carries. Ó, por que carries? O que eu falei? A gente vai trabalhar agora com leitura. A primeira parte se trata da leitura. Se trata da leitura, é uma carry. Se é uma carry, vai retornar dado. Beleza? Fechou. Carry, a gente vai ter aqui um infrastructure. Será que eu deixo? Vou deixar, vai. Qualquer coisa a gente apaga. Vamos lá, mais uma. Models. Acho que tá bom. Qualquer coisa a gente vai adicionando aí com o tempo, tá bom? Aí, beleza. A gente aqui em controller, a gente tem esse header forecasts aqui, né? Padrãozão, mas a gente não vai utilizar ele. Eu vou copiar essa parte aqui de cima, ó. Vou copiar, porque eu vou colar na controller que eu vou criar. Agora, ó, botão direito, add, controller vazia, tá? E aqui eu vou colocar user controller. Vou adicionar aqui em cima. Aqui eu vou colocar um get e vou colocar users, tá? Para a gente se localizar. Vou deixar aqui, ó, get users, beleza? Vou deixar assim básico, tá? Bom, beleza.
A gente já está ali começando a brincadeira. Aqui eu sei que está tranquilo para você. Controller, pastinha, pastinha ali, pastinha aqui. Para que a gente conclua isso, para que a gente faça essa abstração ocorrer, para que a gente traga esse padrão para o nosso projeto, a gente vai utilizar uma lib. É uma das que se pode usar, tá, galera? Inclusive, você pode construir a sua própria lib que faz esse procedimento todo, né? Essa chaveação, essa ligação toda. Mas eu vou utilizar aqui o mediator. Ele é bem comum aí, tá? Opa, cadê? Cadê você? Olha ele aqui. Achei. E vou realizar a instalação. É esse aqui, galera, ó. Esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Mediator. Beleza? Seleciona ele aí e realiza a instalação. Pode ser a última versão. Aceita. E manda embora. Já instalou? Instalou. Foi rapidinho. Bom, maravilha. Temos esse cara instalado. Temos ele instalado. Então a gente já pode fazer uso. Então a gente vai vir aqui em Carries, botão direito. Vamos criar outra pasta chamada Users. E aqui eu vou adicionar uma classe chamada UserCarry. Deixa eu até copiar isso aqui, galera, porque a gente vai seguir esse padrãozinho aqui. Vamos adicionar. Botão direito, New Item, UserCarry, pensa, Handler. Handler. E mais uma, que logo vocês vão entender o porquê, UserCarry Response. Não tem extensão. .cs. Pronto. Fechou. Ah, mas por que você criou tudo isso? Eu falei que era complexo, que era trabalhoso, eu avisei. Mas vamos focar em entender aqui, tá? Embora seja trabalhoso aí, galera, é bom que vocês vá treinando aí tecla de atalho, que não sei o que, para otimizar isso, tá? Mas foca aqui comigo, ó. Bora lá, que é a hora da verdade. Eu tenho aqui essa UserCarry, beleza? Ela não é a Handler. A Handler você entende como a lógica, a ação, onde está concentrada ali a pancadaria. A UserCarry é o X9, tá? Encara a UserCarry aqui como a X9. Por que ele é o X9? Porque ele chama a Handler, e é a Handler que faz o que tem que ser feito, beleza? Então a gente vem aqui, ó, iRequest. Por que iRequest? Porque é a biblioteca que a gente instalou. E a gente vai receber uma requisição. Se a gente vai receber uma requisição, é o iRequest. E a requisição fica onde? Na controller. Fica na controller. Primeiro passa pela controller. A controller vai bater no X9, que é o request. E o request vai chamar a handler. Tá certo? Mas vamos ver isso. Estamos chegando lá. Tá? Ó, calma. Beleza, a gente tem um X9 aqui. Então, já que a gente está fazendo uma requisição, a pergunta é a seguinte. Nessa requisição, vai haver um retorno ou não? Bom, é uma leitura. Se é uma leitura, vai haver um retorno. Se vai haver um retorno, quem é que a gente vai chamar? Esse queridão aqui, ó. UserCarry Response. Que ele vai retornar o quê? O user. E quem é esse user? A gente vai vir aqui em Model, New Item, User. Criamos aqui um user, beleza? Fechou, já temos aí um modelinho. Já que a nossa carry aqui, ela vai retornar uma lista de usuários, o que eu posso fazer aqui no iRequest? Eu vou dar um menor que, olha só que legal, out. O que é out, galera? Saída, correto? T-response. Esse T significa genérico, uma resposta genérica, um tipo. Tá? Passe um tipo de resposta. Melhor falando, né? Então, o nosso tipo de saída vai ser uma lista, tá? Vai ser uma lista que vai ficar concentrada onde? No UserCarry Response. Então, ele já está até jogando aqui para mim, ó, UserCarry Response. Passei. Então, eu estou avisando que esse cara aqui ele vai colaborar com uma requisição e vai acontecer esse seguinte retorno aqui.
Então, eu já estou deixando ele ciente. Eu já estou chaveando, galera. Presta atenção. Aqui, eu vou mudar isso aqui, porque vai ser uma classe selada. Ninguém vai herdar ela, né? É importante você sempre lembrar isso, se perguntar se alguém vai herdar essa classe. E eu vou manter como um recorde aqui, porque vai ser algo imutável, né? Por mais que não tenha umas próprias aqui, eu gosto de manter recorde. Vamos lá. Fechou. Fechou. Beleza. Temos aqui, o cara já está estruturado. Quem ele vai chamar? A handler. Se ele vai chamar a handler, o que eu vou fazer aqui, ó? Ninguém vai herdar ela, então eu vou colocar selada. Não posso pôr um recorde, vou deixar class mesmo. E aqui, ó, 2 pontos. I request o quê? Opa, cadê você? Handler. Handler. E vou passar esse cara. Bom, vamos lá. Calma. Não se assusta, pelo amor de Deus. Só presta atenção. Escuta agora. No handler, a história é diferente. Porque o handler, ele precisa ser recebido por alguém e precisa devolver para quem o chamou, correto? No iRequestHandler, quem iniciou a requisição? O user carry, tá certo? Ó, quem efetuou a requisição? O user carry. Tá, ele precisa devolver o quê? O user carry response, a resposta. Tá? Ele precisa de uma resposta. Beleza. E por que tá vermelho? Ficou claro para mim. Mas por que tá vermelho isso aqui? Porque a gente precisa implementar a interface. Parou de reclamar. Por que parou de reclamar? Porque você que programa aí, você sabe que esse cara aqui é o retorno. E ele está retornando o que aqui? A response. Ele tem a handler aqui, que é a ação. E aqui é onde vai ficar toda a lógica que a gente vai utilizar dessa consulta. Mas já está funcionando? Não. Porque a gente ligou a handler e o request, tá? Ligamos os dois, beleza? Mas nós não fomos no principal, não no principal, né? Mas no começo de tudo, que é a controller. Porque quando você bate no Swagger, você bate no Postman, ele primeiro passa por esse cara aqui, tá? Então, quando ele passar por esse cara aqui, a gente vai ter que fazer algumas modificações, como por exemplo, a gente está passando, a gente vai precisar adicionar um serviço na programa. A gente vai precisar adicionar a biblioteca que a gente instalou aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma injeção de dependência aqui, ó. Passando lá em mediator, que é a abstração. Passando aqui, mediator. E aqui a gente vai fazer isso, ó. Vamos dar um await, mediator. Bom, olha só, ele já jogou aqui para mim, ó. Quem é que vai fazer a requisição? Esse new carry aqui, ó. Tá vendo? New carry. Eu simplesmente chamo ele e ele vai chamar render, tá? Deixa eu pensar um pouco. Eu vou ter um retorno, né? Eu tenho que esperar um retorno. Ó, eu tenho um retorno aqui. Então, eu vou capturar esse retorno, var response, e vou devolvê-lo. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Por conta disso, ó. Pronto. Beleza. Simples. Na controller tá ok. Porque olha só, o mediator, ele chama esse método send. Send o quê? User carry, que é aqui, tem tudo, tem o ponto de partida aqui, ó. Requisição, que vai retornar o response, tá? E quem tem assinado esses caras? A handler. Carry, response. Beleza? Bom, controller ok. Vamos para program. Na program, a gente vai ter que dar um builder aqui, ponto .services, né? A gente vai ter que... Opa, já jogou aqui para mim, ó. add mediator, que é o que a gente realizou a instalação, tá? A gente realizou a instalação desse cara, então a gente está passando ele aqui como um serviço, e eu passo a program para ele já reconhecer todo assembly que eu tenho e utiliza o mediator, tá? Voltando aqui na controller, só vou conferir, beleza, e vou dar um start aqui, tá? Vamos ver se
vai cair, tem que cair aqui, ó, na handler, tá? No coração aqui. Tem que cair aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Ó, ele chamou aqui. Eu tenho aqui esse que já veio por padrão, né? E aqui tem o que tem o CQRS. A gente tem que até alterar isso aqui, ó, esse user aqui que tá feio. Mas beleza, vamos dar um try aqui e um execute. Opa, olha onde ele caiu. Na handler. Not implemented exception. Vou dar um continue para ele dar uma estourada. Ó, ele estourou aqui, ó. Esse método não foi implementado. Então, galera, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá, vamos recordar. Na controller, deu certo. Mas na controller, você percebe que eu estou utilizando uma abstração. Eu estou chamando aqui esse send do mediator, né? Ele reconhece a minha handler por conta da carry. Eu não estou fazendo aquilo de, por exemplo, var request igual a new carries.users.handler e eu faço isso aqui, ó, chamo o método handler. Eu ter adicionado isso aqui, eu gero uma dependência imensa na minha controller. Imensa. Vocês provavelmente já devem ter visto situações em que tem lógica de banco de dados aqui. Onde ele dá tipo assim, db.getAll. Aí ele retorna todos. Return, getAll. Galera, isso aqui não é certo, tá? Porque a gente está levando esse peso para a controller. A controller ela só tem que direcionar, tá? Ela só tem que fazer o direcionamento correto, não tem que ter operação de banco nenhum. É uma péssima prática. Então, ó, esse cara aqui é errado. Então a gente usa esse aqui. A gente leva a abstração e diminui o acoplamento. Beleza? Então, maravilha. A gente tem aqui então o primeiro passo. A comunicação está sendo efetuada com sucesso. O que mais a gente precisa fazer? A gente precisa agora adicionar o nosso serviço. Porque o nosso serviço ele vai retornar as informações dos usuários e a gente vai manipular isso. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui em infraestrutura, eu vou criar um JSON service. Adicionando aqui um user service, o que esse cara ele vai fazer, galera? Ele vai ser responsável pela comunicação com aquele endereço. Inclusive, eu já vou pegar ele aqui. Vou adicionar ele aqui, tá? E vou fazer o seguinte. Nesse user service, eu vou precisar fazer uma interface, né? Vou adicionar aqui uma interfaces e vou colocar dentro services. E aqui eu vou colocar uma interface user service. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um task enumerable user DTO. Ó, já até jogou aqui para mim. Só que no caso aqui eu vou deixar só user. Beleza? Fechou. Aí aqui na minha cadê? Infrastructure, user service, eu vou implementar a minha interface. User service. Bom, galera, é o seguinte, tá? O que eu vou fazer? Ficou difícil para eu achar service com esse nome aqui, infrastructure. Eu vou colocar service, tá? Services, plural services. E vou mudar isso aqui para services também, para facilitar aí a logística, tá? E o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou chamar um construtor e nesse construtor eu vou ter que passar o HTTP client, porque a gente vai fazer uma requisição aqui para outra API, tá? Então eu vou colocar aqui factory, já até reconheceu, HTTP factory, e vou criar um field, control ponto, create and assign field.
Aqui eu vou criar outra coisa na real. Create client, a gente vai criar um cliente. Aqui a gente vai chamar HTTP client. Aqui a gente vai apagar esse cara aqui e vai adicionar isso aqui. Tá, beleza, a gente já tem. Agora, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vai fazer o seguinte, var response e vai passar o link ali, beleza? E vai passar o link. Passando o link, aqui, ó, ele vai devolver pra gente, ó, um HTTP response message, tá? Caso você queira já fazer uma tratativa de status code no if e tal, ou saber se foi um sucesso ou não, você pode usar esse cara. Eu vou seguir uma abordagem mais direta aqui, porque para fins didáticos, tá? Aí eu passo esse cara aqui, ó. Aí eu dou um return response. Pronto. Por que que eu estou usando esse cara, galera? Porque esse get aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai bater nesse endpoint, ele vai bater nessa API aqui, vou receber o retorno desse cara e ele já vai deserializar automaticamente transformando em um objeto, tá? Então, com ele transformando em um objeto, eu consigo já pegar esse cara aqui pronto, ó. Eu consigo pegar ele já pronto, ele já transformado, tá? Se eu fizesse daquela maneira, ele ia vir assim para mim e eu teria que tratar ele na mão. Eu teria que chamar JSON, ponto, serialize e tal, deserialize e por aí vai. Então eu vou seguir a abordagem dele fazer isso automaticamente para mim. Então eu vou ter que dar uma olhada na minha model agora e verificar se ela já tem essas propriedades, né, para realizar a criação, porque provavelmente não tem, porque a gente não adicionou, tá? Bom, ela tá vazia, né? Então a gente vai ter que criar. Devido à quantidade de propriedades que tem aqui, eu vou pegar só as 4 primeiras, né? ID, name, user e e-mail, tá? Então vamos lá. A de... já até jogou aqui para mim. Até jogou aqui para mim. Tá. Beleza. Só que aqui, galera, eu costumo adicionar uma anotação, tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma maneira eficiente. Você pode se deparar com DTOs, com models, com bastante ID, propriedades, perdão, com bastante propriedades. Então você vai dar um Shift Alt, seta para baixo, para baixo, para baixo. Abre colchete, coloca JSON, property, name, abre parênteses, aspas duplas, fecha parênteses, beleza? Agora você vai dar Ctrl, segura o Ctrl, seta para direita, direita, agora Ctrl Shift, seta para direita. Shift, seta para esquerda para ajustar. Ctrl C para copiar, segura o Ctrl, esquerda, esquerda novamente, esquerda mais uma vez e mais uma vez. Cola, Ctrl, segurando, seta para a esquerda novamente, Ctrl Shift, apenas Shift, seta para a direita. Aí aqui, ó, a gente vai colocar eles todos em letra minúscula. Você vai em Edit, Advanced, Make Lowercase, Ctrl, segura, seta para direita, seta para direita, seta para direita. Enter. Ctrl KD para ajustar tudo. Ctrl ponto. Ctrl KD. Meu Deus, que zona é essa? Ah, faltou fechar colchete. Espera aí. Faltou fechar colchete, galera. Agora Enter. Beleza. Agora sim. Faltou fechar o colchete aqui. Bom, beleza. Agora,
eu tenho, né, a minha user service praticamente pronta. Então a gente tem que realizar agora os apontamentos. Que apontamentos são esses? A handler, porque a handler que vai chamar a service, tá? A handler vai ser responsável pela lógica, lembra? Então a handler que vai ter que tratar esse retorno, né? Essa informação que vai devolver para o front. Então o que eu posso fazer aqui? Eu preciso de um construtor, né? E a service vai ser ejetada aqui. A user service. Eu coloco aqui user service, Ctrl ponto, vamos criar um field, tá? E aqui vai ter a lógica, né? Como eu vou realizar a captura, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou dar um var get, tá errado esse nome, não é isso. Get users, mas dá para ser all também. Get é até melhor, get all users. Get all users, deixa eu ver se mudou a interface. Mudou a interface. Legal. Get all users, assim. Tá reclamando de retorno aqui, porque a gente vai realizar o retorno dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver, tá faltando um argumento. Pronto. Tá, esse aqui tá reclamando porque a gente não fez nada disso. Então a gente vai fazer... Bom, beleza. O que tá acontecendo aqui, galera? Na user carry response, eu adicionei aqui uma prop, né? Uma propriedade aqui, tá? Inclusive, eu vou deixar ela como select e record, porque ela vai ser iniciada apenas na instância dela. Tá? Isso aqui também não precisa. Não vejo. Ele vai ficar apontando. Vamos deixar assim. Beleza. Esse user, vou completar e vou devolver para o front. Que o front vai ser a user controller aqui, que vai devolver essa resposta. E eu vou devolver isso aqui para o front. Então, uma maravilha. Bom, então vamos recapitular, galera. Vamos recapitular agora. Eu concluí a service. Qual vai ser o papel da service aqui? Vai ser realizar o apontamento para a API externa, tá? Ela vai bater nesse endpoint. Esse endpoint já vai vir deserializado para mim, então eu só vou repassar ele. Caso ele não devolva nada para mim, ele vai devolver um enumerable vazio. Na handler, que é onde está concentrada a lógica, vai realizar a chamada para a service, onde vai obter os users e vai devolver uma resposta com esses usuários. Beleza? Aqui eu tenho uma injeção de dependência, né? Então a handler vai precisar da service para realizar suas operações e após ela ser carregada, né, eu torno aqui obrigatório, eu consigo usá-la normalmente. Na controller, eu tenho aqui a minha carry, né, para realizar a chamada, padrão, sem erro. Mas na program eu ainda não adicionei os meus novos serviços, que é o HTTP client. Se reparar aqui, ó, se colocar o mouse em cima, você vai ver que ele adiciona um HTTP client factory, tá? Para a sua coleção de serviços. E aqui vai ser singleton, porque eu vou manter uma única instância do meu serviço. Aqui eu vou colocar services e pronto. Então é basicamente isso, galera. Toda vez que você fazer um serviço, você vai ter que adicionar nesse cara, tá? Se eu não me engano, tem um ADD Collection também que você pode utilizar, em vez de ficar adicionando um de cada vez. Mas isso aí é papo para outro dia. Então eu adicionei aqui a minha factory e adicionei aqui o meu serviço que eu criei. Vamos startar e vamos ver se ele vai realizar o retorno corretamente. Vou tirar todos os breakpoints, tá? E vamos ver como ele vai retornar isso para a gente no Swagger. Vamos lá. Aí a gente conclui a primeira etapa. Tenho que tirar esse cara, mano. Eu sempre esqueço de tirar esse cara. E ajustar essa... Putz, mano, não vou nem testar. Vamos ajustar esse negócio. Puta. Esses user...
Vou colocar AL aqui. E aqui eu vou colocar API barra V1 barra users. User. E eu vou tirar esse cara aqui. Vou tirar esse cara aqui também. Esse HTTP eu vou tirar também. Pronto. Beleza, galera. O que eu fiz? Eu troquei, né, o nome da rota para esse getUser, né? Eu coloquei AL aqui. Aqui eu coloquei API V1 user e aqui AL. Beleza? Vamos lá. Ó, já foi diferente, tá? Já tá diferente aqui. Vamos lá. Vou clicar aqui, tryout, ó. Aqui, ó, ele tá dando um exemplo para mim de retorno, tá? Você já viu que ele já tá entendendo aí como vem a response, beleza? Ó, user carry response. Eu vou dar um execute aqui, ó. Olha só, devolveu tudo pra gente, ó, 10. Vamos conferir? O número 10 é a Clementina. Número 10, Clementina. Olha só, Clementina, tá? Então, galera, deu certo. Quando eu bater no endpoint, eu vou vir aqui, ó, F11, ó, ele já carrega minha handler, ele carrega meu service, tá? Ele deixa ele carregado para eu fazer uso. E na sequência, ele já devolve para mim a informação que eu preciso, tá? Ó, tudo que eu preciso está aqui. Beleza, galera? Eu agradeço a quem ficou até aqui, né? E até a próxima.